Está começando mais um Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. É bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Vai ser um programa, gente, muito importante. Vamos falar sobre a família, como Deus enxerga a família, e a igreja, como deve trabalhar. Vamos falar um pouco sobre o conceito da família moderna. Quais são os perigos, da gente entender, da gente mudar o conceito da família tradicional. A família tradicional é pai, homem, mãe, mulher e filhos. Mudando isso, o que acontece com a sociedade e também com a vida da igreja? Como a igreja deve lidar com esses novos conceitos de famílias modernas? Também vamos falar um pouco sobre o impacto, tanto na sociedade quanto na igreja também, de às vezes termos assim, pais divorciados, filhos de pais divorciados. Muda alguma coisa? O entendimento deles sobre o que é pai, Deus é pai. Será que isso muda alguma coisa no entender deles no caminhar da vida cristã, quando tem pais separados, alguma família fragmentada? Ou se essa pessoa também passou por um divórcio, como é que a igreja deve também tratar esse tipo de assunto? E claro, vamos começar um pouco a focar também na igreja, como ela deve abordar uma família. Claro que o equilíbrio está na família, quando uma igreja consegue abraçar e acolher filho, criança, adolescente, jovem, adulto, papai, vovô, tataravô e titio. Quando nós vemos uma família inteira, desde a criancinha até o avô, frequentando uma igreja, isso é um sinal de equilíbrio. Mas algumas igrejas hoje em dia são mais segmentadas, fazem um negócio mais para jovem, palavra para jovem, louvor para jovem, visual jovem. Outras igrejas preferem uma palavra mais mansa, mais para os anciãos. Nós vamos falar um pouco também sobre o equilíbrio da igreja para poder acolher uma família inteira. E esse é o nosso desafio hoje, é muita coisa para a gente abordar a família inteira hoje aqui no Antenados na Geral. Você pode participar conosco. Durante o programa aqui na tela vamos colocar os contatos para você interagir com o Antenados na Geral. E para debater um pouco conosco sobre a família e também falar um pouco sobre família tradicional e a importância dela para a sociedade, para a igreja, recebo ela que é pastora da igreja Louvor na Terra, em Bangu, pastora Rosânia Mofato. Pastora, bem-vinda ao Antenados na Geral. Boa tarde para todos, eu também agradeço mais um dia com um tema maravilhoso. Pouquinha coisa só para a gente falar hoje. Tem pouquinha coisa para a gente falar hoje. O assunto, o tema está maravilhoso e eu louvo a Deus por esse tema, porque está precisando realmente se pregar nas igrejas, enfatizar a vontade de Deus para a família, o qual todas tomam o nome no céu e na terra. Então vamos deixar realmente Deus falar poderosamente através de nós e espero, eu e a nossa querida pastora, como querida que está aqui, responder às expectativas de cada um daqueles que vão estar aí, procurando uma resposta, para os seus problemas que estão passando no momento, em família. É verdade, olha, você pode, eu falei que durante o programa vamos colocar os contatos para você interagir com o Antenados na Geral. Se quiser, pode até ligar, o telefone está aparecendo na sua tela, qualquer lugar do Brasil, você liga para o estúdio, entra ao vivo, faz uma pergunta, um comentário, concordando ou discordando, gente. Isso aqui é um debate, então você está aberto também para debater conosco. Recebo ela também, que é pastora na Igreja Catedral da Unção, em Campo Grande, pastora Eva Marinho. Pastora, bem-vinda ao Antenados na Geral. Bom, boa tarde. Realmente é um prazer estar aqui, sabendo que nós poderemos fazer parte da história, de mudar histórias de família. Verdade. Mudar a história, talvez, de muitas pessoas que tenham dúvida do que nós devemos ser, o que devemos praticar. E eu creio que eu e a pastora Rosânia Mofato, nós estaremos aqui como instrumentos de Deus para talvez ministrar o teu coração, que nós como mulheres, nós somos pastoras, somos mães, somos donas de casa e acima de tudo, nós sabemos ser aquelas conselheiras. Então bem-vinda, que possa ser uma tarde abençoada sobre a tua vida. E hoje é interessante a gente debater, porque acho que foi ontem, que foi arquivada a questão da PLC 122 no Senado, talvez uma grande vitória para a família no Brasil. Todos, enfim, acompanham os debates sobre a PLC 122 aí na mídia, principalmente também aqui no Antenados na Geral. Ontem aconteceu e hoje estamos debatendo um pouco sobre família. Calhou aí a jesuicidência da gente debater sobre esse tema hoje. E deixa eu começar por esse tema, que eu acho que já é um tema muito atual. Aconteceu essa questão ontem, muitas pessoas estão debatendo sobre isso hoje nas suas casas, estão assistindo para entender um pouco melhor sobre isso. Eu quero entender a opinião das pastoras sobre como é que vocês veem a importância da família tradicional na sociedade. Eu não estou falando só para a igreja, não. Estou falando para a sociedade como um todo, para a sustentação de uma sociedade. Pai, homem, mãe, mulher e filhos. A gente está vivendo hoje sob um bombardeio de novos conceitos de família. Então, famílias de, vamos dizer, pais separados. Então, você é mãe separada, consegue conciliar? Não precisa casar, não. Seja você, pai e mãe. Temos conceitos da família homossexual, ou dois homens ou duas mulheres para cuidar de filhos, ou adotar e tê-los, por aí vai. E vários outros conceitos que queiram inventar, talvez, no futuro.
Mas como é que vocês enxergam isso de se manter, vocês acham que o equilíbrio, a ponderação está quando temos uma família tradicional, pastora Rosane? A importância muito grande de nós, como você falou, da tradição da família. Tradição da família, vamos lá no princípio. No princípio criou Deus, né, o céu e a terra, e quando ele fez o primeiro homem, a primeira mulher, ali foi instituída a família. Unidos, sem separação, vivendo realmente fundados em amor, na obediência ao Senhor. E hoje, como o nosso querido falou, e é uma realidade, os conceitos que infelizmente até têm tomado, os conceitos errados que têm tomado até a igreja, a sua liderança. A gente tem um programa numa rádio 107.1 e a gente está abordando muito isso, falando inclusive do período dos juízes, né, que foi o período mais caótico de Israel. E usando um capítulo que quase ninguém usa, de Mica, onde a Bíblia diz que as pessoas faziam, não existia rei sobre Israel, e as pessoas faziam o que elas achavam que era certo. Então o problema hoje, e em qualquer geração passada, foi esse: as pessoas acharem e não terem um rei sobre a sua vida e fazerem aquilo que elas acham. Quem criou a família? Quem tem os princípios elementares para a vida humana? É o Senhor. E se nós vamos, à luz da palavra de Deus, aquilo que Deus tem para a nossa vida, a gente vai ter resposta para tudo aquilo que nós precisamos. E assim, funcionaremos bem. Não existe uma outra pessoa, alguém, a não seja o nosso Deus, que possa nos direcionar para aquilo que é necessário fazer. Quem criou a família? Meu relógio escangalhou, eu vou levar no relojoeiro, não vou levar no médico, eu vou levar no relojoeiro. E a mesma coisa, o homem, a família, não está funcionando bem, vamos no princípio. Deus criou a primeira família, só Ele sabe como ela funciona bem. E de encontro com essa vitória que nós temos, uma das coisas que a gente tem feito é orado e clamado muito ao Senhor. Para aqueles que estão no Congresso, representando o reino de Deus, a igreja, que eles possam realmente, na política do nosso país, que eles possam ter pulso firme, que eles possam, na autoridade do nome do Senhor Jesus, buscar aquilo que é certo, não se corromper. Nós temos orado pela nossa presidenta, nós temos orado pelas leis instituídas, para que realmente elas não vigorem aquilo que é errado, aquilo que fere a santidade de Deus. Tudo vem dele. Então nós temos sido assim, muito, muito diretos no nosso clamor, e nós temos acreditado que nós vamos orar, e tudo acontece porque antes alguém ora. Então eu louvo a Deus, porque caiu por terra esse engano, essa obra do diabo, e o Senhor, mais uma vez, exaltado, para a glória de Deus. Aleluia. Sim, essa é realmente a principal função de nós como igreja. É nós estarmos realmente a cada momento, estamos colocando, nós unirmos os casais, unir as famílias, esse ajuntamento qual nós estamos falando, pai, filho, vó, para que nós não venhamos perder esses princípios que nós aprendemos, porque nós estamos vendo aí, como estamos dizendo, mais uma lei sancionada, isso justamente para afetar a igreja, porque, como sempre dizemos, as coisas entrando dentro da igreja para que nós venhamos estar achando normal. Estamos vendo agora a ministra da Cultura, o qual tem passado até para as escolas públicas, né, isso, desperdiçando o dinheiro que vem dos impostos do povo, que poderia ser investido em família, em unidade, reuniões com os casais, esse planejamento familiar, estão simplesmente ensinando nas escolas públicas para que os filhos não venham mais ter obediência aos pais, porque simplesmente se um pai vier até mesmo corrigir os seus filhos, o que essa criança pode fazer? Levar até mesmo, isso é o conselho tutelar, e ali vai ser os pais ser corrigidos, ser chamado a atenção, porque simplesmente corrigiu, enquanto o princípio da palavra nos diz até o princípio, corrigir os filhos, até que uma vara, eu sei que não é o espancamento, mas é a correção, é a conversa para que tenha uma família ajustada no Senhor. E assim nós estamos lutando. Hoje esse tema, bem propício para o dia de hoje. E é interessante, pastor Eva, levantar isso, porque às vezes quando se vê que não é possível afetar o conceito geral da família, como pai, mãe, filhos, e passar leis de, enfim, bater união estável, daqui a pouco casamento homossexual e poderão adotar filhos e tudo mais, se muda um pouco isso, mas quando vê que não se tem uma vitória grande dessas, começa a fazer isso, como a professora Eva falou, afetar coisas menores. Vamos tirar a autoridade dos pais. Os pais não podem mais bater nos filhos, não podem mais educar eles com uma palmadinha, não sei o quê. Vamos mudar isso, porque daqui a pouco vai tirando a moral, vai destruindo de pouquinho em pouquinho, vamos dizer assim, a família, até chegar num momento desse maior para poder dar uma reviravolta. Isso é uma coisa que nós temos que ficar muito, muito atentos, porque acho que com o passar do tempo as famílias têm cada vez, os pais têm cada vez
perdido um pouco a rédea da sua casa, dos seus filhos, e agora respaldado por leis. Isso que é o maior complicador de todos. E, no fim das contas, quem paga é o próprio Estado, porque se um pai não corrige um filho, uma filha, depois o Estado vai ter que corrigir prendendo ele, gastando mais dinheiro ainda do que ele gastou para tirar, gasta para tirar a autoridade do pai, gasta para querer repor a autoridade do Estado. Então nós temos que orar muito, trabalhar um pouco sobre isso, para manter alguma questão dessa questão da família tradicional, que eu acho que é um papel fenomenal. E foi colocado também pela pastora Rosane aqui, ó, uma das maneiras da gente combater essa mudança de conceitos, e ela falou aqui, ó, governantes, voto, ano que vem é ano de eleição. A gente tem que estar consciente que, claro que é orando, jejuando, cuidando dos nossos filhos, nas nossas igrejas, falando a palavra de Deus, mas também votando em pessoas que vão segurar o rojão lá. Porque nós mencionamos aqui, não é mole não, pessoal. Mas um dos maiores problemas é que a igreja, muitas das vezes, ela se esquiva. Quantas pessoas, né, por falta de conhecimento, falam que política e igreja não tem nada a ver? Meu Deus! Que falta de conhecimento, né? Dizer que a política não tem nada a ver com a igreja, tem a ver sim. E é uma responsabilidade. Se hoje o mundo se encontra como ele está, nós podemos dizer também, tudo bem que a Bíblia diz que no final os tempos seriam trabalhosos por causa do aumento da iniquidade. Mas cadê o papel da igreja? Cadê a igreja que ora? Cadê a igreja que acredita que vai orar e tem um Deus todo-poderoso que através da oração dele pode mover céu e terra para mudar um conceito errado, para que seja estabelecida a vontade de Deus? Então hoje a igreja precisa realmente se posicionar. E está chegando a hora também na votação. Vamos lá, se por causa de um quebra-mola, que coloca um docinho que é colocado na boca da pessoa, vou votar nele, porque ele tem um sorriso para mim. E as pessoas enganadas fazem qualquer tipo de coisa, não é verdade? Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos falando ainda sobre família. Tem muita coisa para a gente debater. Eu quero no próximo bloco falar um pouco sobre o impacto que se tem na sociedade e principalmente dentro da igreja com famílias às vezes desestruturadas. Eu tive aqui bastante tempo, na verdade, no Antenados na Geral, um pastor que ele falou que na igreja dele 40% das pessoas, dos adultos, já tinham passado por um processo de divórcio. Ele falou que a dificuldade dele para falar sobre família e valores familiares era gigante, porque aquelas pessoas tinham algum tipo de desentendimento ou algum resquício complicado quanto a essa questão familiar. E isso cada vez mais na igreja. A igreja é um lugar de pessoas quebradas, de famílias quebradas e destruídas, e estamos lá para tentar restaurar tudo isso, mas não é fácil quando isso generaliza. E como é que nós passamos alguns valores que talvez só entende plenamente quem tem uma família bem estruturada. Sobre isso que nós vamos debater no próximo bloco do Antenados. Não sai daí, a gente volta já já. Segundo bloco do Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar conosco, mandando a sua pergunta pelas redes sociais, Facebook, Twitter, SMS, mandando um e-mail para cá ou ligando. Estamos ao vivo, você pode entrar de qualquer lugar do Brasil. Deixa eu já mandar um abraço para o pessoal que está participando nas redes sociais aqui. Tem o pastor Cid, um grande amigo, o Elaine Caetano, a Maeli, o Marco, todos fazendo perguntas. Daqui a pouco eu vou ler algumas perguntas feitas aqui pela internet, pelo Facebook, do pessoal da Boas Novas. No segundo bloco, eu queria abordar um pouco sobre qual é a influência que pessoas provenientes de famílias desestruturadas ou de casamentos que não tiveram sucesso, qual a influência deles no dia a dia da igreja? E claro, consequentemente, talvez isso afete a própria sociedade, mas hoje, cada vez mais, nós recebemos, eu não sei se os pastores já fizeram essa pesquisa, mas tem várias pesquisas rolando aí na internet, né? Muitas voltadas mais para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, fizeram uma pesquisa que 50% das pessoas que frequentam a igreja já passaram por um divórcio ou estão em processo de complicado de casamento de divórcio. Então, isso a gente está falando de metade. Metade das pessoas que estão frequentando a igreja nos Estados Unidos, talvez no Brasil seja um pouquinho menos, mas também é uma grande parcela, estão com dificuldade no casamento ou com casamento que afogou, que não deu certo, e estão na igreja. Como é que vocês acham que isso influencia a vida cristã, a membresia, o dia a dia da igreja, e como o púlpito pode mudar essa influência ali, influenciar as pessoas? Sim, André, sempre a nossa proposta sempre vai ser o quê? Para que todos venham analisar, acima de tudo, o preceito de Deus para nossas vidas. Porque nós estamos vendo há um tempo atrás, não vamos dizer que estamos tão velhos assim, mas nós poderíamos ver casais idosos, todos dois de mãozinha dada, entrando na igreja, o qual os filhos tinham ao respeito, que estava acompanhando os pais. Mas nós temos visto que hoje em dia na igreja, realmente não é só uma questão de
uma pesquisa nos Estados Unidos. Isso tem acontecido no nosso Brasil, no nosso Rio de Janeiro, né? Estamos vendo que, como pastores da igreja, nós vamos ver que o maior problema que surge na igreja é a família desestruturada, separação. Por quê? Pela liberdade que tem dado tanto para homem e para mulher. Outrora, um divórcio teria que demorar quantos anos para ser feito? Agora, com 3 meses, 4 meses, já está um divórcio pronto. Você pode, nem quiser ir assinar, o juiz já assina e já está pronto para partir para outro. Então, o casamento, como igreja, nós devemos, acima de tudo, mostrar que vale a pena lutar, que vale a pena ir em busca de sonhos, de projetos, porque quando nós conseguimos aconselhar casais, sentar, ver aonde está passando o problema, se é financeiro, se é sentimental, seja o que for, que às vezes a vida financeira abala a estrutura do matrimônio. E nós devemos, como pastores, como igreja, estar dizendo, oi, vale a pena suportar, vamos apertar um pouquinho aqui, mostrar, ter isso tudo no seu controle. Mas uma coisa interessante, pastora, que você levantou, que eu concordo plenamente, isso me assusta um pouco também, pastora Rosane, a gente começar a ver casos, por exemplo, por que separou? Você vai aconselhar a pessoa que está tendo dificuldade no casamento. Ah, por questão de finanças. Geralmente, se for perguntar ou para o rapaz ou para a moça, ou ele ou ela tem os pais separados, porque se tivessem os pais unidos, aí entra naquela questão do exemplo, fala, poxa, meu pai está velhinho, 70 anos, deve ter passado por dificuldade financeira, por um monte de coisa e não separou. O que faz um casal, talvez, do dia de hoje, jovem, que talvez que nem eu, separar por causa de dinheiro? Parece que não tem uma boa referência enfim, de sobreviver sobre as lutas. Essa questão de ter pais separados, e não só você passar dificuldade, mas ter pais separados, é uma influência muito grande. Você olhar para cima, poxa, eu estou tendo dificuldade, deixa eu olhar para cima, meu pai se separou da minha mãe pela mesma razão. Então eu vou separar, porque não tem por que eu me manter. Você acha que existe uma influência grande dos pais e de pessoas dentro da igreja, como a gente consegue mudar isso? E a nossa querida falou uma coisa importante, né? Sentar, conversar, saber o porquê. Então, independente se está se separando por causa, seja o que for, seja traição, problema financeiro, seja lá o que for, vamos sentar e vamos levar essa pessoa. Uma das coisas que eu costumo fazer muito, eu luto com todas as forças. Eu não lembro, assim, de um casal na nossa igreja, casal ao qual entraram e num processo de divórcio, e que verdadeiramente se separaram. Eles são aconselhados, nós colocamos uma equipe de intercessão para orar, para buscar. Não basta somente criar, tem que educar. Então, esse ensinar, né, como o Senhor, ir de fazer discípulos, ensinando eles a guardar aquilo que eu vos tenho mandado, que eu tenho ensinado. Hoje, as igrejas estão crescendo. Quanto maior a igreja, né, mais fashion a igreja está, né, quanto mais gente. E o que está faltando hoje é pessoas para sentar e aconselhar. E nós vamos ver que realmente pais vêm, mas vamos pegar o momento, vamos pegar agora, porque até como você falou, poder falar de pai, se uma pessoa não teve uma figura de pai, ou então um pai que separou, como é que vai trazer? Então, para a gente não perder tanto tempo, eu costumo assim, ir diretamente, levando essa pessoa a compreender a vontade de Deus para a igreja, para a vida humana. Mostrar para elas que todos nós estávamos destituídos por causa do pecado, a natureza adâmica, pecaminosa que estava dentro da gente. Então, todo mundo sujeito a falhas, a erros, a traições, a tudo que não presta, um contra o outro. E trazer para eles o que acontece quando a gente tem um encontro real com Cristo. Hoje, pela graça, nós somos salvos. E entender o que é essa graça, porque Jesus nos aceitou, né, do jeito que nós éramos, entendendo a falta de recursos que a gente tem. E Ele hoje investe na nossa vida. A mesma coisa os maridos. Levar eles a entender que a natureza pecaminosa, que os enganos do passado, levaram eles àquela concepção. Levaram a trair, levaram a agredir, levaram e lutar para que a vontade de Deus venha se estabelecer no casamento e acabe essa guerra, essa peleja dentro do lar. Mostrar qual é a vontade de Deus quando criou o casamento. Então, trazer o que é necessário para que a partir daquele momento eles possam dar certo, porque às vezes de terceira, quarta geração, eles estão sendo visitados, relacionados a um erro lá de trás do pai e da mãe. Mas vamos tentar agora, se você paralisar, se você buscar o que Deus tem para a tua vida, você tem condição de a partir de agora fazer o teu casamento funcionar, a fazer com que tudo dê certo, a fazer com que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Então levar, querido, essas pessoas ao conhecimento de qual é a vontade de Deus e até do próprio perdão de Jesus. Aí quando ela conhece o perdão de Cristo, o amor de Cristo, ela vai aprender a perdoar o marido, aprender a perdoar os filhos, aprender a ter um relacionamento realmente sólido em Deus. A questão que está faltando é ensino. Nós vamos ver
o qual a função que Paulo aconselhou, que as mulheres mais velhas aconselhassem as mais novas. É essa integridade que nós temos que fazer, esse conjunto entre jovens, mulheres mais jovens com mulheres mais idosas, mulheres que já passaram por experiência, sentar, passar a experiência, aquilo que nós estávamos falando. Que a lei é para uma quê? só, né? O preceito é um só, não Olha, tem como não, ficar é desse mudando jeito. de E a gente acordo com a pensa que não, mas a questão de modernidade. experiência é muito forte, influencia. Por isso que eu estava falando, a influência, talvez, de pais separados na vida dos filhos é uma influência muito grande. Por isso que eu falo assim, às vezes, pais divorciados que estão no segundo casamento e tudo mais, tem que ter uma atenção redobrada para os seus filhos, porque cresceram visitando o pai na casa dele com a esposa, a namorada, a mãe na casa dele, então ele traz Isso é terrível, aquela imagem isso é muito de triste. casamento, Meu amo meu Deus. pai, amo minha mãe, cada um tem sua casa, suas mulheres, sua família, e ele cresce com aquele valor de família. E aí, como é que nós vamos reeducar? Não, querido, você, quando tiver algum problema, se você for casar, você não pode criar os mesmos resquícios e ter o mesmo modelo que seus pais tiveram. Aí a influência vai lá na frente de pai e de mãe, é muito forte. Vamos só ouvir a Manuela, ela está aqui do Rio de Janeiro falando. Tudo bem, Manuela? Tudo bem, Manuela? Alô? Tudo bom, querida? Tudo? Você tem 12 anos? Tenho. Qual é a sua pergunta? Eu queria perguntar pra vocês se tiver um familiar desviado, o que a gente faz quando ele está influenciando os outros? Tá, vamos lá. Deixa eu pegar a pergunta da Manuela, que é uma pergunta muito boa até, e eu vou pegar os dois lados disso. Deixa eu pegar primeiro um lado, que nós já abordamos. Manuela, um beijão para você, obrigado pela sua participação. Que era o seguinte, uma mãe, mulher que se converteu, e tinha seus filhos, seus maridos, e ao momento que ela se converteu, ela se encontrou entre a pedra e o quebra-mar, né? Entre as ondas e a pedra. Porque o marido fala, não vai na igreja, não gosta de igreja, tua família não sei o que é crente, e na igreja ele ouvia, não acompanhe o seu marido porque é pecado ir para bar e ir para os lugares que você frequentava. Então ela ficava meio numa... E ela ligou uma vez uma telespectadora falando, eu estou tendo muita dificuldade porque eu vou na igreja e eu, enfim, frequentava os lugares lá de baile com meu marido, já sou casada, ia para um bar, ia para uma festa, mais movimentado, tinha muita gente bebendo álcool e tudo, e converti e parei de ir. E eu nunca tive tanto problema no meu casamento quanto eu estou tendo agora que eu sou crente, porque é uma briga constante, porque ele vai sair, eu não posso sair, não quero, ele briga comigo, eu vou para a igreja, ele não deixa eu ir para a igreja, eu brigo com ele porque eu quero ir na igreja. Parece que a conversão dela trouxe problema no lar. E aí vai da sabedoria da mulher, nesse caso específico, de como lidar com isso. Aceitei Jesus, meu marido não gosta da igreja, vai para o baile, eu ia com ele, acompanhava, agora, o que eu faço? Se alguma coisa está com defeito, você não sabe ainda a ferramenta certa, você vai usar de muitos artifícios. Mas quando você vê que aquilo que estava com defeito, agora existe uma solução e foi encontrada a ferramenta certa, por que vai se buscar outros tipos de artifícios se você tem agora nas tuas mãos aquilo que é para ser usado? A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. Quem conhece a verdade na sua casa precisa estar na verdade, precisa viver a verdade, tem que lutar sempre a favor da verdade, ela vai prevalecer. Então, eu acredito, André, que não tem que ter esse meio lá, meio cá. O marido foi para o baile, a sabedoria da mulher leva ela a dizer que eu vou para o baile e eu não vou beber, eu não vou fumar, eu não vou dançar, mas eu vou ficar ali em oração o tempo todo. Não vá, não tem que ir. E ele vai entender depois, pela tua postura, pela tua mudança, porque você não vai deixar de viver o amor na sua casa. Ou melhor, você agora verdadeiramente vai conhecer o amor. E você vai aprender a lidar com toda essa inconstância da sua casa, né? Devagar, você vai chegar lá. Mas tem que acompanhar, ele precisa enxergar que realmente você está certo. Eu vivi isso, André. Eu vivi isso porque na minha casa eu me converti, meu marido não. Meu marido bebia, eu pouco socialmente que bebia, deixei de beber. E tantas outras coisas. E graças a Deus, se você perguntar hoje como está a minha vida, eu vou dizer para você, eu e a minha casa servimos ao Senhor. A minha família inteira voltada, ligada, instrumento de Deus, dando frutos, ganhando almas. Então, qual é a resposta? É que você, como cristã, foi a pergunta dessa nossa amada, o que fazer? Continua com a sua postura de menina, mulher, jovem de Deus, fazendo aquilo que é vontade de Deus, vai lá, busca nas escrituras saber como agir, o que fazer. Não saia da verdade, não faça média com ninguém, porque hoje você conhece a verdade, eles não. Você precisa levar a tua forte convicção para todos aqueles que não conhecem. Tem que ser assim, amada. Sim, pastora. E nós devemos entender que a mulher sábia, ela edifica, ela não vai destruir.
E nós devemos trazer esse conceito que você teria que se divertir. Para alcançá-lo, buscá-lo lá fora, é mais fácil trazê-lo para dentro de casa, um ambiente familiar, um ambiente alegre, porque também só o fato de se converter, às vezes as pessoas já não querem, as mulheres já não querem estar sorrindo dentro de casa, já não gostam de ter satisfação, de brincar, sentar com os filhos, fazer aquele ambiente gostoso. E é isso que precisa, porque ele vai ver, não, olha, não mudou nada, continua alegre, aquele Melhorou, sorriso, né? Melhorou muito. E acima de tudo, amada, entenda uma coisa, santifique o teu marido. Você foi um instrumento que Deus levantou para santificá-lo. No seu momento a sós com ele, no seu momento de intimidade, impõe as mãos, ore, porque nesse momento é o momento que Deus está trabalhando por você. Forte, hein? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, mas eu tenho um recadinho para você. Veja só. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar a sua vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307. Lembre-se, no site, para se cadastrar, coloque o ID 110307 e torne-se um consultor hoje mesmo. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados na Geral ao vivo para todo o Brasil. Deixa eu só dar uma notícia muito importante para você. Não sei se você conhece o site www.gospelhoje.com.br, um dos maiores portais de notícia cristã do Brasil. Você quer se manter atualizado, sabendo tudo o que acontece no mundo cristão? Tem notícias, olha gente, importantíssimas para você se manter atualizado. Acesse, mas também é um jeito muito fácil de você se manter atualizado. É assinando o canal SMS do Gospel Hoje, que é muito fácil. Você envia a letra GH, as letras GH, para o número 49810 e todo dia você vai receber por mensagem de texto uma notícia quentinha sobre o mundo cristão. Quer ver só? Olha esse vídeo. Receba diariamente em seu celular notícias do mundo gospel. Basta enviar a palavra GH para 49810. Você vai receber um SMS. Responda sim. Aproveite, os 7 primeiros dias são sem custo. O que você está esperando? Fique bem informado e surpreenda seus amigos. Envie GH para 49810 e assine. Tá vendo só? PLC 122, tudo isso que a gente está conversando já foi no Gospel Hoje, você ficaria muito bem informado e tudo chega no seu celular. Então, só não pode usar durante o culto, né? Não pode estar atualizando durante o culto, você desliga o celular, depois do culto liga, vai estar tudo escrito ali para você se informar ainda mais. Deixa eu voltar para o debate de hoje aqui, pastores, vai ser importante, nós conversamos isso no intervalo comercial também, um pouco qual é o papel da liderança, da igreja quanto a essa questão das famílias ou problemas familiares dentro de pessoas que vivem na igreja, vamos dizer assim, da permissividade, do divórcio, da separação. Hoje algumas pessoas não querem lidar muito com isso, porque é trabalhoso lidar com um casal que está com problemas, está divorciando. Qual deve ser a postura do pastor, do líder da igreja contra casais que querem se divorciar? Complicado é quando isso você já vê uma liderança. Isso dá polêmica. Quando você já vê o pastor que já passou por uma situação de divórcio, não é verdade? Queridos, eu agradeço a Deus, porque eu fui alcançada por Deus num momento muito difícil da minha vida, meu casamento, e logo, não por homens, mas pelo Senhor, né, apóstolo Paulo? Não por o Senhor. Eu tive que vir uma experiência gloriosa, porque eu fui aconselhada até na época, acabou o amor, acabou o casamento. Ouvir isso de liderança pastoral é complicado, mas o próprio Deus ministrou no meu coração, foi o que eu trouxe aqui, é sobre esse investimento de Jesus que não desistiu de mim. Ele investiu, mesmo sem eu dar atenção, mesmo talvez aquilo que o meu marido fazia comigo, o desprezo, o descaso, coisa que a gente viveu, que depois a gente vai entender que tem toda uma raiz, não é verdade? Maligna no pecado. E ele me recebeu, ele me amou, ele investiu em mim, não desistiu. Nós temos que aprender a fazer isso também no nosso casamento. E hoje eu busco ensinar aquilo que o próprio Deus ministrou no meu coração. Às vezes, quando a gente traz para a rádio,
nas questões durante a semana, já ligam pastores, inclusive líderes, para brigar e para falar, não é bem assim, eu não concordo. Eu não quero saber o que ele concorda ou o que ele não concorda. Eu quero saber aquilo que Deus ministra, aquilo que eu vivo e que deu certo. Se deu certo, se é a palavra de Deus, nós temos que viver isso também. Então a liderança, ela precisa ser, como a Bíblia diz, irrepreensível. E ela precisa levar à luz da palavra de Deus. Qual é a vontade de Deus? Se tiver que o pastor, que a mulher não quer mais saber dele, que está com raiva por algum motivo, vamos rever os valores, saber o que está acontecendo para essa mulher, para esse marido está desse jeito, vai à luz da palavra de Deus e bota em ordem. Então não casa nunca mais. Mas ter que aconselhar o casamento com uma liderança. Eu sou divorciado. Fica estreito, vai ser um bom... Eu vou ter Fica que fazer um debate sobre isso de novo. Porque esse debate, isso aqui dá para fazer 3 programas só sobre isso. Poxa, se de você linda, né? Separa, casa de novo ou não, é muito bom esse debate. Sim, tomara que recebam, em nome de Jesus. E é bom, né? Nós estamos aqui olhando porque Deus, acima de tudo, sempre Ele fez aliança com o homem. E sempre quando fez aliança, eu costumo dizer sempre, quando eu estou debatendo para casais, porque tem um ministério com casais, e nós estamos sempre falando que Deus sempre honrou isso através de sangue. É algo que hoje em dia os jovens estão aí tendo relacionamentos sexuais com o primeiro que chega só porque eu gostei. E ali não sabe que no primeiro ato sexual daquele momento, a informação que está mandando para o mundo espiritual é que houve um casamento. Pacto de sangue. Houve ali o quê? Uma aliança de sangue, entre um pacto entre 2 pessoas. Só que daqui a pouco diz assim, não, esse casamento foi rompido, olha, já não existe mais, foi apenas uma ficada, aí vai para a igreja, aí que vem aquilo. E Deus já começa a ter isso como se fosse outros adultérios. E nós na igreja precisamos conscientizar que é necessário agora nós realmente renovarmos a aliança, fazer novamente essa aliança entre 2 pessoas, dizer, agora eu sou só tua, agora você vai ser só meu. Por quê? Nós vamos agora, no mundo espiritual, manter informação, esse é meu relacionamento, para que nós não ficamos vendo sempre pessoas, né? Isso que, como diz lá em Gênesis, unir-se-á o homem e a sua mulher, e se tornarão ambos um só corpo e uma só carne. Como pode unir 2 pessoas num só corpo, numa só carne, e depois haver essa separação? Será que não vai haver sequelas, não vai haver com certeza, brechas, pedaços, rachaduras, pedaço entre pessoas? E fica pedaço de pessoas em tantos lugares, homens e mulheres que estão tentando buscar uma felicidade na igreja, o qual os líderes não têm essa informação de dizer, vem cá, onde foi rompido isso? Aonde começou esse casamento? Com quem foi em outrora? Então vamos romper agora. Vai para o aconselhamento, vai agora simplesmente bater em oração, quebrar e fazer agora, nós vamos fazer uma aliança. É como se fosse, né, isso nas igrejas, sempre fazemos renovação de voto. Esse é o casamento. Agora ele iniciou, mas não existe mais agora o derramamento de sangue, porque não tem mais o ímen, mas e aí? E o sangue do Cordeiro naquele momento que pode ser representado e dito assim, ele agora está na nossa união e nada mais pode nos separar. Então é hora que nós precisamos, como igreja, eu vi a pastora Rosana Mofato está falando a respeito de pastores, liderança. É porque ainda não tem esse entendimento. Graças a Deus tem se levantado entre mulheres. Não é certo. Deixa eu te falar, minha irmã, uma coisa, André, também. A primeira, quando Deus me chamou, me levantou para pastorear um rebanho dele, e eu reconheço que o rebanho não é meu, os pastores precisam entender isso. Esse rebanho, que hoje nós cuidamos como pastores, esse rebanho não é nosso. Esse rebanho, nós estamos ali para levá-los a Cristo, para fazê-los aquilo que o Senhor sempre quis. O quê? Filhos. Deus quis filhos. Jesus entendeu que ele era perfeito, mas Deus queria mais filhos. Veio ao mundo, se lançou, se deu, hoje conquistou a minha vida, mas Deus ainda continua querendo mais filhos. Então, o que eu tenho que fazer? Jesus falava todo o tempo, eu estou aqui, a vontade que eu faço não é minha. A vontade que eu faço é do Pai. Então, André, o que está faltando hoje nas igrejas é levar a consciência de todos que é a vontade de Deus que precisa ser estabelecida. Ou melhor, Deus precisa ser o primeiro da nossa vida. O que Deus acha, o que é necessário fazer, o que importa fazer. E dentro da vontade de Deus, a igreja ela precisa o quê? Negar o seu eu. Qual foi o chamado de Cristo? Quem quiser vir após mim, primeiro, negue o seu eu. Negue a si mesmo. A sua vontade, você agora crucifica ela. Pega a tua cruz e leva cativo ou cativeiro e
Busca somente aquilo que Deus tem para a sua vida. Então leva meu povo a me adorar. Leva meu povo a me colocar como o primeiro da sua vida. Colocar o meu reino em primeiro lugar. Não importa mais o que o mundo acha, o que a modernidade está colocando como valor para a minha vida e para a tua vida. O que importa é o que Deus acha. Falamos de tradição no início. A tradição é a vontade de Deus. Essa é a tradição para a igreja. Não tem que haver separação, não tem que haver divórcio, tem que haver uma conscientização dos valores de Deus e trazer esses valores, André, e colocá-los para que todos aprendam o que Deus espera de mim, o que Deus espera de você. E eu acho que isso que nós estamos debatendo, isso é consciência em igrejas equilibradas. Vamos falar agora um pouco sobre equilíbrio de igreja, que eu acho que isso tem tudo a ver com família. Uma família equilibrada que frequenta uma igreja faz uma igreja equilibrada. Uma pergunta aqui já é do telespectador da internet. Fala o seguinte: André, eu já visitei muitas igrejas e vejo que algumas são bastante segmentadas quanto a essa questão de faixa etárias. Uma é só para jovens, louvor jovem, palavra jovem, jeito de se vestir, luz, fumaça e tudo mais. Outra já, louvorzinho que não tem bateria, mais calminho, mais voltado para a terceira idade, para anciãos. E ele deixa a pergunta: igrejas devem procurar agregar famílias como um todo? Criança, pai, jovem, pai e mãe. Tanto o filho, o jovem, quanto o avô, quanto os pais. Essa diversidade é o que faz uma igreja equilibrada? Como é que você vê essa questão de, primeiro, de igrejas segmentadas, que é mais voltada para um jovem, para um adulto, versus a igreja que tem culto de criança, tem culto para ancião, tem culto de adulto, e todos conseguem no mesmo culto ir receber e gostar e ir em casa abençoado. Há equilíbrio quando há família inteira na igreja? Vocês acreditam? Graças a Deus. Há equilíbrio, sim, quando há família inteira na igreja. Agora, a verdade é, a nossa igreja, por exemplo, o codinome, a Igreja de Cristo, codinome Louvor na Terra, porque a Igreja de Cristo é o nome. O que acontece? Nós temos 80% jovens. Mas por quê? O que nós precisamos agora é trazer os valores de Deus. O que está acontecendo? A tradição do culto que senta, levanta, o Espírito Santo não pode se manifestar, e eu não sei o que eles chamam de manifestação, muitas das vezes, do Espírito Santo, a consciência. A questão continua, vou continuar batendo aqui, é pregar a palavra. É pregar a palavra. Por que hoje muitos jovens estão vindo para a nossa igreja? Porque o bombardeio maior lá fora está sendo para os jovens. O pai, a mãe acomodada dentro de casa, não está nem sabendo o que os filhos estão fazendo. O pai acha que o filho é bonzinho, beija aqui, beija ali, mas estão tudo já fumando maconha, cheirando cocaína, alguns até usando crack. E o pai está achando que o filho é uma maravilha, sai à noite e tal, vai para a casa da amiga, e vai para a casa da amiga, e lá eles saem, está nada na casa da amiga. Então os pais não sabem, na realidade, o que está acontecendo. Isso, não sabe o que está acontecendo. E o negócio está terrível. Quando eles chegam e são impactados pela verdade, meu Deus, eles abraçam aquilo ali. Foi um jovem na nossa igreja e perguntou assim: pastora, me dá o pulo do gato. Eu sou líder de um ministério jovem. O pulo do gato para ter tanto jovem como tem na sua igreja. Me dá o pulo do gato. Peguei a Bíblia, está aqui o pulo do gato, filhinho. Prega a palavra de Deus, o pulo do gato está aqui. Quando eles conhecem a verdade, a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Agora, tem muita gente cheia de tradição e de mentira. Ah, esse som alto, isso não sei o que lá. Na realidade, não é som alto, não é a igreja que termina à tarde, é a falta de amor a Deus. São pessoas que querem trazer tradições para dentro da igreja, a sua vontade dentro da igreja, quer ditar ordem na igreja. Então, filho, quem manda na igreja é o Senhor Jesus. Eu não troco, não mudo nada porque fulano está achando, deixando de achar. Um louvor maravilhoso, tem dança sim, um ministério de dança impactante, que como um teatro traduz ali a palavra na dança, e palavra. É 1 hora e meia de palavra. E a palavra entra nos corações, as pessoas se convertem. Quem quer Deus de verdade fica, permanece e dá glória e vai embora. Vamos para um rápido break, daqui a pouco voltamos para o último bloco do Antenados na Geral. Vamos continuar falando um pouco sobre essa questão de uma igreja equilibrada. É aquela que consegue agregar e reunir toda uma família, ao invés de uma igreja mais segmentada para o jovem, para o adulto, para o ancião e por aí vai. Vamos debater sobre isso no próximo bloco. Não sai daí, o Antenados volta já já. Esse já é o último bloco do Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil.
O intervalo do Antenados dá para fazer um programa à parte. Era para a gente deixar ligado. Qualquer dia eu vou fazer isso. Vou falar assim, vamos para o intervalo? Vou deixar a câmera rolando aqui, não vamos para o intervalo coisa nenhuma. Mas deixa eu continuar o nosso debate, falar um pouco com a pastora Eva também, como ela entende essa questão do equilíbrio numa igreja versus igrejas segmentadas e igrejas onde você consegue agregar uma família completa. Queridos, é o que eu entendo, sempre vai ser a mente, porque nós temos que dizer assim, olha, os jovens pulam, dança. Ei, você com um jovem de 30, de 4.6 igual a mim, pode de pular, pode ir para o grupo de dança 0, também, não vai pode? Vai também para dança, vai para coreografia, vai lá, se você não sabe acertar, se não está certo, eles vão estar rindo, mas vai estar vendo o quê? Meu pai, a minha mãe, a minha avó é muito alegre, gosta de estar conosco. Então vamos lá, é hora da igreja se agregar, está as crianças, se é o culto departamento de adolescentes, de senhoras, vai lá, faça uma peça representando senhoras, é hora de nós estarmos agregados, porque tem como a igreja fazer isso. Não é um culto separado, o culto agora é das senhoras, é dos senhores, é dos jovens, é dos adolescentes, isso aí é um princípio de separação. Quando nós já damos esse título, já é um processo de separação. Nem ministério de adolescentes, jovens eu tenho na igreja. Não existe. Não, é um todo culto. mundo junto. Tem sim, grupo jovem. Unidade. Porém, todo mundo trabalha. Tem a Nildes lá, que já está com quase 70 anos, Eita, que está no Deus. teatro. E se tiver que dançar, Isso. dança. Eita, Vai Deus. dançar, Coisa vai linda, fazer gente. trecinho. Quem faz, a André, você falou de separação. Quem faz a separação é a própria liderança. Liderança? É a própria mas liderança que faz isso separação. É proveniente da onde? Porque eu acho que você pega uma irmãzinha daquelas que, enfim, medalhão, que a gente chama da igreja, bota ela para o grupo de dança, vai ser um alvoroço. A juventude vai amar. Tem idade, Não, Deus tem idade para você pegar e botar, não, aqui você vai aprender isso, aqui você vai aprender isso. Ensina logo o top para as crianças, para elas já crescerem, já buscando. O que Moisés falou? Era o quê? Era para sentar, inculcar na mente do filho as leis do Senhor. Era a mesma lei que era dada para o adulto, para a pessoa de maior idade, para o sacerdote, para qualquer um. Era uma só lei. E que papo furado é esse agora? Grupinho disso, grupinho de aquilo, grupinho daquilo. Tudo bem, as crianças não tem como ficar no culto, pequenas tal. Elas ficam, mas elas estão sendo lá, ó, trabalhadas o tempo todo. Agora, Quando eu vejo isso, eu entendo até mesmo Davi, quando ele foi buscar, né, isso, a arca de Deus, lá na casa de Obed-edom, quando ele conseguiu trazer, nós podemos ver que Da maneira certa. da maneira certa, Quando ele trouxe da maneira correta. E quando ele chegava lá no arraial, ele dançando, pulando, e vem dizendo que todos dançavam, todos pulavam, e ali não estava dizendo, era só os jovens. Eram as mulheres, eram os homens, estavam Era o todos se rei. alegrando, porque eles carregavam o quê? A arca, a presença de Deus. E quando nós carregamos essa presença de Deus, não vai ser aquele culto que eu vou simplesmente só abaixar a cabeça e vou ficar todo mundo em silêncio, porque eu não estou reverenciando a Deus. Adorar a Deus, louvar ao Senhor, pular. E os salmos mesmo nos diz, né? Com cântico, com dança, com harpas, com som de saltérios. Nós devemos fazer isso. Os instrumentos porque tocando durante alto, muito tempo, que mostraram que a santidade. Então disseram assim, ó, senhoras têm que cantar no coral, glória, glória. E os jovens Desse jeito, é desse não. jeito, crente. Entendeu? Então nós temos que parar com isso. Vamos agrupar a família, Glória. trazer. Se de repente for lá, se a gente dançar lá no meio, fazer uma rodinha, vamos para o meio para o jovem ver que nós temos essa alegria de servir a Deus e que eles não são invasores do nosso culto. Eles são coparticipantes do corpo de Cristo que estamos ali para celebrar. E não só o a igreja Rei. vê isso, o mundo precisa ver isso. mundo precisa. O mundo precisa ver isso. Está na hora das igrejas saírem das quatro paredes, vai para as ruas. Nós fazemos louvor na terra em ação. Ali não tem idade, todo mundo vê o quanto Deus é maravilhoso, o quanto o Senhor é bom. E a gente passa essa alegria, esse amor com palavras, demonstrações, mas com muita alegria. Está faltando essa verdadeira alegria. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão tendo alegria para adorar o Senhor. Porque quando falta a verdade, vai faltar também a verdadeira alegria. As pessoas vão buscar alegria, sabe aonde? Em outros lugares, em outras estratégias. Fica trazendo estratégia do mundo para dentro da igreja, para tentar alegrar, trazer um certo movimento na igreja. É forte. Ih, isso aqui vai embora, dá para dar umas cajadadas nisso. Não, deixa eu levantar uma questão importante, pastor Rosânia, você levantou aqui no debate. Às vezes de pais que, do nada, o filho está metido, talvez, enfim, com prostituição, ou com droga, ou com bebida, e do nada, meu Deus, como é que aconteceu isso? Parece que ela nem percebe
para onde o filho vai. Hoje, cada vez mais, isso é um agravante muito grande, porque hoje nós temos, já que estamos falando de famílias, antes tinha aquela questão, aquela tradição do pai sair, ser o provedor, trabalhar e voltar em casa, e a mãe de família e cuida. Hoje mudou também um pouco desse conceito. Uma mulher está indo para a rua, está indo trabalhar, os filhos ou ficam em casa, ou ficam em creche, enfim. Hoje, os pais não são prioritariamente quem educa os filhos na maioria das vezes. Não digo nem por questão de não querer, é por questão presencial mesmo, por dificuldade de presença, porque tem que estar trabalhando para poder suprir para o filho que está em casa. Isso é uma questão muito complicada a gente botar como agravante nesses dias de hoje, porque quem educa? Educa a televisão, na maioria das vezes. Criança, bota ali, que aí fica uma dica também, não querendo fazer porque é boas novas, não precisa disso, mas seu filho, por exemplo, é uma criança, aí vai e coloca só para criancinhas baixas, aí fica assistindo o dia inteiro esse negócio. Pega um DVD cristão para ele aprender harpa cristã, com musiquinha cristã, que é tão bom quanto. Pega um cantor cristão que... essas coisas, desde pequeno a gente pensa que não vai educando, vai com isso, não dá nada. Aí ele não aprende a Bíblia, não sei o quê, daqui a pouco está... Mas os pais vão para a igreja e deixam os filhos em casa assistindo um DVD, para não dar trabalho na igreja. Aí, poxa, como é que isso veio acontecer? Pô, passou a vida inteira em casa, não foi educado, botou mas coisa aí porcaria na televisão. Os quartos dos filhos são trancados, assim, pai não entra, não passa daqui para lá. Os quartos mete dos o computador filhos, no vai filho lá, um querido, celular. sabe a senha do Face, vai lá mexer, ver com quem está conversando. Fala, pai. Abre a Senha mochila dessa criança quando vem. Não posso invadir o espaço do meu filho. Querido, não, antes de você dizer, nós entendemos que existem jovens que enganam os pais. Nós, como pastores, nós encontramos que os jovens se abrem conosco, que já têm uma vida, como disse, em vício, em droga, sexualidade ativa lá fora. O pai nem sabe. E os pais não sabem, não, minha filhinha, não, meu bebê. Que bebê? Não é mais bebê, isso nós fomos tentar Ela alertar. gosta de bebê, isso que ela gosta. Então nós temos que estar indo sim, olhar no caderno, ver o que está escrevendo, olhar no celular de vez em quando, deixa ele quando fica na madrugada, porque o Wi-Fi agora dentro de casa pode ir a madrugada toda. Os pais estão dormindo, está na cama, está teclando no celular, vai lá, dá uma olhadinha e chega de surpresa, me presta seu celular. Antes que ele tecle, não, me dá aqui, deixa eu dar uma olhadinha, porque eles vão aprender o quê? Meu pai está cuidando de mim, está zelando, Deixa eu falar uma coisinha, minha irmã. Até que já que nós, como pastores que estamos aqui, o que tem acontecido muito também em relação a isso que a nossa querida falou. Uma vergonha, muitas vezes, para muitos pastores que estão na igreja, os seus filhos estão no mundão. Aonde é que está a falha? Não, queridos, para e faz uma análise. Eu vivo isso. Eu criei meus filhos ali dentro da palavra, sendo talvez para o mundo uma chata, uma radical. Sou sim. Radical vem da palavra raiz. Eu sempre chamei, eu sempre cobrei, eu sempre confrontei. Ah, mas eu não conhece meu filho quando está com raiva, minha filha, não tem esse papo dentro da nossa casa. Aquilo que eu prego no altar é aquilo que nós vivemos dentro da nossa própria casa. Então, pais, eu não consigo entender isso. É complicado. Pastores, né, líderes, que a casa está uma ruaça. Em nome de Jesus, para rever esses valores. Você está dando pouco tempo para o teu filho. Eu cuido de uma igreja, hoje a nossa igreja ao qual eu pastoreio, são 300 pessoas. Eu cuido de ovelha, eu cuido da minha casa, eu cuido de tudo que é necessário cuidar. Deus me dá a condição de organizar tudo isso e hoje eu glorifico a Deus. Meus filhos são bênçãos sem medida e reconhecidos pela igreja. Reconhecido não só pela nossa, reconhecido pelas outras igrejas, como líder, pregadores, Vitória, ministra de dança, meu filho, pregador também da palavra de Deus, dirige os jovens também na igreja. Então, o que está faltando nesses pastores é pulso. Não, esse bebezinho que você falou, meu bebê. Da gente falar que a gente está falando de envolvimento de família na igreja, tá aí um bom exemplo. Envolvimento da família do pastor no ministério da qual ele é responsável. Eu acho isso tão bonito. Porque pensar, porque tudo. Eu acho tão bonito quando eu entro numa igreja. Eu posso ser filho também de pastor, mas você entra numa igreja, quem está tocando ou cantando é a filha do pastor, o filho dele está ajudando a limpar, a correr, a dirigir o carro da igreja. Quando a família do pastor se envolve na igreja e você vê trabalhando, pode ter certeza que isso é um grande sinal de equilíbrio naquela igreja. É um sinal de equilíbrio. A família do pastor corrobora com o ministério dele. Agora, quando você de fato vai, claro que também não estou julgando, que às vezes também nem sempre, enfim, né, é a culpa, vamos dizer, do pastor, se o filho, depois de um adulto também, ele tem as suas escolhas e tudo mais. Porém, quando a gente vê a família envolvida no ministério, eu acho que traz uma credibilidade tão grande para você congregar numa igreja, num local, porque você vê, poxa,
Ele pastoreia bem a casa dele. Você lembra o que aconteceu com Eli? Eli, teus filhos estão fazendo, acontecendo. Filhos, o povo está falando de vocês. Ei, vem cá. Não vai tocar, não vai fazer Chega isso. de Wi-Fi. Você está errado, parou. corrige. Vamos começar aqui. Disciplina. Mas não. Fica debaixo daquela carcaça de santidade, fingindo, e os filhos lá fazendo um monte de coisa errada. Mas é isso que faz a Admoesta, diferença. cobra. Porque ainda tem pais Irrepreensíveis. que vai entrar como Eli. Por mais que assim, tá na casa do Senhor, o importante é que esteja lá, nem que esteja fazendo tudo errado. Tá errado, chama atenção, leva conhecimento, corrige, disciplina, se possível, senta ali, aprenda mais. Porque é isso, querido, que Deus está querendo ouvir nessa sociedade. Uma família de homens e mulheres que não fale somente no altar, mas que dentro da sua casa também diga, se é errado lá fora, é errado também dentro de casa. É verdade, se o filho do é verdade. membro, ele errou, o filho do pastor também erra e vai ter que chegar e se conscientizar. É isso aí. Então é essa sociedade, é essa família que Deus está em busca. Deixa eu botar uma Glória. última pergunta, temos 2 minutos, não sei se tem tempo para responder essa pergunta, mas é interessante. Vem da Tatiana Campos, ela falou, André, segundo uma pesquisa, uma reportagem do maior jornal de circulação no Rio de Janeiro, ele diz que a soma de outros tipos de família supera a da família tradicional. Olha que... Vocês acham que isso é o resultado de influência de mídia, de novela e tudo nos lares? Deixa eu levar essa pergunta para o outro lado. Como é que a igreja deve lidar com isso internamente, no sentido que o número de evangélicos vai crescer. Temos uma pesquisa, se é inchaço ou crescimento, eu não estou nem debatendo isso, mas vai crescer. Muitas pessoas vão se denominar evangélicos no Brasil e projeções apontam para mais de 50% daqui a 10 anos. O que eu entendo é que muitas dessas famílias, desses conceitos familiares novos, diferentes da família tradicional, vão estar dentro da igreja e vão falar que são evangélicos. Então, casais homossexuais e tudo mais. Como é que você acha que a igreja deve lidar com uma situação dessa só? Em termos de púlpito. Não estou falando de mídia, de votação, de púlpito. Como é que lidar no dia a dia com uma pessoa dessa? Temos 1 minuto para responder essa pergunta. Sim, eu sempre paro para me lembrar sempre que Jesus um dia mandou os seus discípulos, né, irem. E os discípulos voltaram apavorados, dizendo, mestre, olha, eles estão falando em teu nome, eles estão curando. E Jesus disse o seguinte, deixai-os, porque eu zelo para cumprir com a minha palavra. Então, se a palavra no púlpito for pregada, ministrada, porque é impossível alguém não ser... talvez ali tocado pelo poder da palavra, ou ele não vai se sentir bem e vai dizer assim, aqui realmente não é o meu lugar, porque a palavra está sendo evidenciada, e eles vão se retirar, ou então eles simplesmente vão olhar a luz da palavra. Então preguem, pastor, preguem palavra. Chegou um casal de, seja quem for, homem com uma mulher com mulher, deixe ele sentado lá, não exclua, deixe ele lá, pregue a palavra, porque Deus zela para cumprir com a palavra. Vai conhecer a dele. verdade, vai ser liberto em nome de Jesus. Só Pastores, ela liberta. Obrigado pelo papo de hoje, foi muito bom de falar um pouco muito sobre bom. família. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela sua audiência. Deus abençoe vocês e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.